tivesse me escutado, provavelmente ele não teria tido o grande problema que ele teve. Eu lembro que quando nós fizemos a primeira reunião, ficou muito claro que o ativismo que ele tinha, né, que o líder tinha, era na verdade um ativismo ali na empresa que mascarava uma situação que ele não queria reconhecer. E aí ele se passava como uma pessoa extremamente proativa, que fazia tudo, né? Tudo que todo mundo pedia. Se dava algum problema ali na operação, ele iria lá correndo para resolver. Mas ele era o líder. Ele era, óbvio, conhecia um pouco daquela área, bastante, né? Porque ele tinha sido promovido para ser o líder daquela equipe, né? O que a gente chamaria hoje de supervisor. E ao receber aquela promoção, ele então começou a desenvolver um trabalho, inclusive um trabalho brilhante. Só que ele começa a ter problemas, porque depois que passou a fase que ele estava sendo reconhecido como líder, né? Passou essa fase, eles começam então a exigir dele exatamente a postura de líder. Começam a exigir isso dele. E na medida que eles começam a exigir dele essa postura de líder, ele começa então a ter uma série de problemas. Começa a ficar nervoso, passa a cair a produtividade dele. Ele começa a ter conflitos com outros colaboradores, com outras pessoas, e aí eu entro então na jogada. Eu entro nessa jogada para tentar entender o que estava acontecendo, porque ele, há praticamente a vida quase toda dentro daquela empresa, nunca tinha dado problema. Era sempre um colaborador exemplar. E depois de praticamente um ano, ele sendo promovido para a função de líder, ele estava agora correndo o risco de perder a profissão, de perder o trabalho dele. E foi aí então que eu trabalhei com ele os 3 tipos de mentalidades de líder. Foi exatamente isso que eu fiz. Para você que está chegando agora, eu sou o Dr. Del Delambre, eu sou mentor de líderes e educador executivo, e meu trabalho, além de professor universitário, meu trabalho é ajudar líderes. E nós vamos aqui falar para você dessas 3 mentalidades. Isso aqui, gente, é o pedal com o Dr. Del. E junto das mentalidades, junto do conteúdo, você tem o privilégio, junto comigo aqui no meu pedal, de conhecer áreas maravilhosas do Rio de Janeiro. E nós já vamos aqui para a primeira aqui, ó. Deixa aqui sua pergunta. Eu vou falar, olha para você ver que paradisíaco. E hoje um dia maravilhoso, né? Então, ó, olha aqui, ó. Dá uma contemplada aqui para você poder perceber. Nós estamos aqui passando próximo ao aterro do Flamengo. E vamos lá. Então, essa história, ela me chamou muita atenção, essa história que eu quero falar sobre as três tipos de mentalidade do líder, para você pegar isso aí para você aprender, para você poder desenvolver esses três tipos de mentalidade que eu chamo da mentalidade do líder. Então, vamos lá? Tá preparado? Vamos voltar aqui. Voltou. Então, gente, vamos lá, olha só. Então você já entendeu, né? Já entendeu que se um executivo, um gerente,
um gestor, um diretor, pode ser até um diretor de escola, não importa. A grande questão é que existe um perfil comum que são as competências que todo líder ele precisa desenvolver. Não tem jeito. Se é líder, tem que desenvolver essas competências. E essas competências, 90% está ligado à gestão, gerenciamento de tensões e gerenciamento de conflitos, tensões. É basicamente isso. Se você tem um grupo, seja ele dentro de uma empresa, seja numa família, seja numa igreja, seja numa associação, seja em qualquer local, esse grupo ele tende a ter conflitos. E se você como líder, você é parte do conflito, você não vai ter distanciamento para ser parte da solução. Muito simples. Poderia parar aqui agora. É muito simples. Se você é parte do conflito, se você é parte do problema, você não é parte da solução. Então, isso aqui já mostra que a grande dificuldade que eu percebo que grande parte dos líderes, e aqui a gente pode pontuar uma diferença um pouco entre liderança no Brasil e liderança nos Estados Unidos, e você vai perceber que essa diferença ela é grande, porque nós não temos no Brasil a tradição de ter formação de liderança. Vai lá no curso de engenharia, eu sou professor universitário, né? Eu sei disso, tem lá uma cadeirinha lá dentro do curso de engenharia sobre liderança. Vai lá no curso de engenharia de produção, tá lá liderança. Vai lá no curso de todas as engenharias, vamos pensar assim. Vai lá no curso de administração, tá lá liderança. Vai lá, é assim, a liderança colocada sempre dentro de uma cadeirinha. E se ela está dentro de uma cadeirinha, ela não é prioridade. Isso é uma questão, gente, acadêmica, tá? Não é sobre isso que eu quero falar para você. Mas eu já, ao mesmo tempo, acabo retirando a sua culpa. Porque você sente algumas tensões e alguns conflitos exatamente por não conseguir liderar da forma como você acha que deveria liderar. Perfeito? Então, ó, vamos lá, já entreguei o primeiro código de travessia aqui, a primeira sabedoria aqui. Qual é a primeira grande sabedoria que eu já entreguei para você aqui? O líder. Todo ambiente, isso é uma questão sociológica, todo ambiente que ele é formado por pessoas, você vai ter ali conflitos, tensões, e você vai precisar de um mediador para fazer esse equilíbrio, para dar esse tempero, mediador. Só que se o líder, ele, como maioria no Brasil, ele vem da experiência de ser um técnico, muitas vezes até um empreendedor que descobriu uma top oportunidade, mas ele não desenvolveu, porque não teve na sua formação as competências de líder, beleza? E uma delas aqui, então, é a capacidade de gerenciar esses conflitos e essas tensões, porque o local onde você está são pessoas, perfeito? Diante disso, eu trabalhei com aquele líder naquela empresa, essa visão. Então eu quero que você pegue aqui a primeira questão aqui, a segunda, né? É que é importante você trabalhar uma mudança de mentalidade. Gente, não adianta. É mesmo, vou dar um exemplo aqui para você. Até ontem, o Romário, o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, seja lá quem você quiser. Vou parar aqui um pouquinho, só para você dar uma olhadinha comigo aqui numa vista rapidinho, tá, gente? É bem rápido mesmo, mas vou dar essa parada aqui
para você poder ver essa vista aqui. Várias pessoas sentadas aqui, olha. Eu vou virar aqui para você, porque é fenomenal essa experiência do rio. Eu vou virar aqui para você. Olha só que coisa belíssima, esplendorosa. Olha para você ver. Dá uma olhadinha lá, ó. Nós chegamos aqui. Esse aqui é o pedal com o Dr. Del. E eu faço esse pedal entregando um conteúdo, né? Voltamos ele, na verdade. Tinha algumas semanas que a gente não fazia. E olha assim, ó. Cheguei no local que a gente chama de aterro do Flamengo. Saí daqui de trás. Aqui atrás aqui. É ali, ó, atrás aqui. Praticamente que eu moro. Então eu pedalo de lá e faço toda essa parte aqui, ó. E hoje, então, pedal com o Dr. Del chegando aqui. Então, enquanto você dá uma olhada aqui, fala pra mim aqui se vocês estão ouvindo direitinho, se está dando para entender o que eu estou dizendo. Ó, então, vamos lá ao segundo ponto aqui. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês, basicamente, é a mentalidade do líder forte e a mentalidade do líder fraco, perfeito? E a mentalidade do líder fraco é uma mentalidade que ele não se vê como líder. E ele, ao não se ver como líder, ele foge dessa liderança, foge do lugar que ele está, sendo um líder ativista. Ele tem um ativismo, né? Não ativista no sentido social, mas um ativista no sentido de querer fazer demais e esquecer que o trabalho dele é liderar e coordenar, perfeito? Então, esse aqui é o pedal com o Dr. Del, se você está chegando aqui agora, então eu parei aqui no aterro do Flamengo e o conteúdo que eu estou entregando aqui são as 3 mentalidades do líder ou de um líder com o eu forte, um líder forte que a gente chama. Então, voltou para cá. Preste muita atenção para a gente caminhar mais um pouquinho aqui no conteúdo pedal com o Dr. Del hoje. Então, você pega o exemplo do Romário, Ronaldo Fenômeno, né? E o Ronaldinho Gaúcho. Ontem, eles eram jogadores que estavam dentro do campo. Então, a visão que eles tinham do jogo era uma visão de quem está dentro do jogo. Se, mesmo com talento, mesmo com a capacidade deles, mesmo com talentos, mesmo com a capacidade deles, se eles não tivessem do lado de fora um líder que conseguia enxergar estrategicamente a temperatura do jogo, que conseguia enxergar estrategicamente as fragilidades e as virtudes do adversário, eles estando imersos dentro do jogo, eles não conseguiam ver, por mais talentoso que eles fossem. Então, você tem casos de jogadores que se tornam técnicos de futebol depois que eles encerram a carreira e eles, sem chance, não conseguem êxito. Por que eles não conseguem êxito? Porque eles mesmos, alguns até falam, né? O Ronaldo Fenômeno, um dia eu estava vendo uma entrevista dele e ele dizendo, olha, eu não conseguiria ser técnico de futebol porque eu não tenho o estofo interno para ter que ficar resolvendo tantos conflitos que aparecem ali com o time. Então veja, você tem aqui uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade é que, muito mais do que fazer, você terá que desenvolver uma mentalidade estratégica. E a mentalidade estratégica é uma mentalidade que ela enxerga a tática. O que é a tática? É aquilo que tem que entrar em ação agora, mas ela também enxerga a estratégia. A tática seria alguma coisa que você tem que fazer a curto prazo para ter um resultado X, por exemplo. Você está dentro de um jogo ali e aquele jogo está complicado, delicado, você está olhando de fora, então você tem que tomar a decisão se você vai colocar mais um atacante ou se você vai tirar um zagueiro. Se você vai ser mais agressivo do ponto de vista do ataque ou se você vai ser mais conservador do ponto de vista de tentar segurar aquele jogo. Agora, quem tem essa visão é quem está do lado de fora. Essa é uma visão tática. Agora,
aquele jogo, olha, aquele jogo que você está tendo uma visão tática e precisa tomar uma decisão ali naquele momento, naquele jogo, no calor daquela emoção, o líder que está do lado de fora, aquele jogo não é apenas um jogo. Aquele jogo representa uma visão inteira do campeonato todo. Então você tem que pensar no momento presente, mas você também tem que pensar na estratégia do longo prazo. Como que eu faço para ganhar o campeonato inteiro e como eu faço para ganhar apenas esse jogo. São duas visões de mentalidade de liderança completamente diferentes. Completamente diferente, gente. Completamente diferente. E aqui é o problema que eu percebo. Aqui está o grande problema. Que muitos líderes, eles, no contexto do Brasil, eles viram líderes por competências técnicas, competências de gestão, competências da área específica dele, se é um vendedor, se é um engenheiro, se é um engenheiro de produção, se é um engenheiro ambiental, se é um engenheiro mecânico, se é um operador X, um técnico top, e de repente já está liderando a equipe. Precisa ter as duas visões, a visão tática, como resolve um problema agora, não ele, como ali o time de futebol, o técnico não pode entrar lá dentro do campo, ir lá e marcar o gol. Ele precisa mexer taticamente nos jogadores para que ele aproveite melhor a qualidade de uns e cubra as deficiências de outros. Olha, usar as qualidades de um e cobrir a deficiência do outro. Isso aqui que eu estou dizendo é uma mentalidade tática e mentalidade estratégica. Então essa aqui é a fundamental. Perfeito? Pegaram aqui? Pegaram aqui que a gente vai caminhar mais um pouquinho aqui no meu pedal com o Dr. Del, que isso aqui é um pedal com o Dr. Del, entrega de conteúdo de qualidade. Comigo aqui na minha rede é assim, eu estou falando aqui do líder fraco e o líder forte, mostrando que o líder fraco, que tem o eu fraco, ele mascara a liderança dele querendo fazer e não ser líder de verdade. E o líder que é líder, ele aprende a mentalidade, uma nova mentalidade, que a gente chama de mentalidade do líder com o eu forte, o líder forte. E aqui hoje, então, eu mostrei essas duas mentalidades. Antes disso, para quem chegou agora, antes disso, eu mostrei essa tensão que existe entre você que está na operação e você que tem que sair da operação para olhar o jogo, que a empresa é um jogo, de fora. Né? Isso aqui, gente, preste muita atenção nesse conteúdo. Isso serve para qualquer área da sua vida. Qualquer área da sua vida você pode usar esse conteúdo. Sobretudo, ontem eu estava lendo, vou dar uma palhinha para você aqui do conteúdo que vai ter amanhã às 8h07 da manhã, toda segunda-feira, 8h07 da manhã, tem uma live aqui que eu entrego conteúdo. Mas estudando esse conteúdo, vocês sabem que minha pesquisa ela é muito voltada a partir da Alemanha, né, onde eu estudei, onde eu fiz pesquisas também e continuo estudando a partir de lá, grupos de pesquisa. Saiu a minha teoria publicada lá em 2019, né? Saiu ou melhor, ano passado saiu a minha teoria publicada lá. Então eu continuo estudando a partir de lá, onde você tem uma tradição de formação de líderes, de desenvolvimento humano muito alta. E ontem eu estava estudando um autor chamado Otto Pentz, e ele estava mostrando essa grande diferença que o mundo passa hoje, que é você tem a diminuição do poder industrial, né? Um mundo pós-industrial, ou seja, o valor das indústrias, ou seja, para um mundo de prestação de serviços. Aplicando isso para a nossa realidade aqui, o mundo de prestação de serviços na verdade, na nossa realidade no Brasil, é que não tem como você não ser o líder da sua carreira, da sua profissão, do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Você não tem nenhuma garantia mais de que qualquer trabalho que você desenvolva como líder, dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, que você vai ficar ali para o resto da sua vida. O que significa? Que não tem como você não ser o líder do seu próprio crescimento. Isso é impossível. Isso é impossível, não tem como. Então isso é um novo mundo. Não tem como fugir mais isso. Outro detalhe importante, quando eu estava dando uma palestra treinando os executivos ali da Coca-Cola,
A pergunta que eles me fizeram foi clássica: Dr. Del, quando é que você acredita que esse novo mundo, esses novos movimentos, eles vão acontecer? E eles me falaram isso 2 anos antes da gente ter essa grande parada que aconteceu no mundo e impactou todos. E eu lembro que na discussão eu mostrava para eles que já tinha chegado, só que muita gente não tinha percebido. Aí vem essa parada aí, faz com que empresas nasçam, outras empresas acabem, e o novo mundo chegou. Então, vamos lá, olha só, mentalidade tática e mentalidade estratégica. Pegou, anotou? Anotou aí? Líder, anotou? Diferença entre mentalidade tática e mentalidade estratégica, né? O líder que é ainda da operação, que quer entrar no campo, ele é o técnico, mas ele quer entrar lá no campo e marcar o gol, porque ele não sabe o que é uma mentalidade tática, uma mentalidade estratégica, ele vai se perder porque ele não é mais um jogador de futebol. Ele não tem mais aquela habilidade que eles têm. E se ele, mesmo ainda que ele tivesse, não é a função dele, vai ficar todo mundo perdido. Porque ele é a referência que está ali do lado de fora para passar segurança para o time inteiro. Perfeito? Então, ó, mentalidade tática. Segundo, mentalidade tática, pensa em resolver o problema naquele momento. E foi isso que eu trabalhei com aquele executivo, com aquele líder, que eles me contrataram, porque depois que ele virou, saiu do lugar de operação e passou a ser supervisor, passou a ser executivo, acabou. O cara morreu, baixou a produtividade, ficou angustiado, entrou dentro de um casulo muito grande e praticamente estava quase sendo demitido. Um cara que era um grande profissional por quase 20 anos, 25 anos de carreira. Então, eu entro ali e trabalho com ele as 3 mentalidades. Então, mentalidade tática. Não esqueça, gente. Mentalidade tática é você saber resolver um problema que acontece no dia a dia da empresa, no dia a dia da corporação, no dia a dia da sua equipe. Isso aqui nós estamos falando de você com pessoas. Ponto. Mentalidade tática. Agora vamos à mentalidade estratégica. Assim como um jogo de futebol, assim como um time de futebol, você tem ali uma estratégia que foi montada lá atrás com todo o corpo técnico ali, o técnico mais a equipe dele, para eles vencerem um campeonato. Isso aqui é uma estratégia. A estratégia, ela pensa a médio, a curto, médio e longo prazo. Então, na estratégia, a longo prazo, eles também tinham sabiam se aquele jogo ele podia empatar, se aquele jogo ele podia perder e se aquele jogo ele tinha que ganhar. Mas por quê? Por causa da estratégia a longo prazo. Então, você também, dentro da sua equipe, dentro do seu time, a sua empresa, a sua organização, ela tem estratégias a longo prazo. E essas estratégias a longo prazo, elas foram definidas a partir do plano de negócio, do plano estratégico e que vai entrar no plano de ação. E o plano de ação é você que é parte do processo desse plano de ação. Aqui eu nem preciso dizer, gente, que eu acompanho CEOs, acompanho diretores, que eles não sabem o que é um plano de negócio. Não sabem, estão fazendo aquilo ali e aí é uma confusão danada, eu não quero entrar, isso aqui é um assunto para outro dia. Vamos então, mentalidade tática, mentalidade estratégica, agora vamos para a última. Olha que lindo aqui, antes de eu falar a última, olha aqui, pedal com Dr. Del, olha que lindo ali, gente. Cara, isso aqui me lembrou, exatamente aquilo ali, isso aqui me lembrou um local, numa cidade na Alemanha chamada Tübingen. E eu adorava no domingo, que era o dia que eu ficava mais sozinho, né? Porque durante a semana eu tinha os meus amigos, mas no domingo eu sentia uma solidão muito grande pelo fato de que minha família estava distante, eu tinha passado muita dificuldade para conseguir estar ali na Alemanha, para aprender a língua. E no domingo eu ia para um lugar chamado Neckarbrücke, que era muito parecido com isso aqui, que era no meio do centro da cidade, corria um rio no meio do centro da cidade e passava igual aqui, olha. E muitas pessoas faziam casamentos em cima desse barquinho. E era lindo assim, sabe? As pessoas sentavam em volta
assim, para poder assistir o casamento que era feito no riacho, assim. E eu gostava de sentar ali para eu ter um momento comigo mesmo, e eu estou mostrando aqui, olha, então passou isso aqui, eu lembrei dessa experiência. E agora a gente vai então para a nossa última parte aqui do nosso conteúdo. Então, só voltando aqui para você ver que lindo aqui, olha, galera aqui. Então, vou continuar o pedal com o Dr. Del. E a última parte do conteúdo, mentalidade tática, mentalidade estratégica, e a última mentalidade, sabe qual é? A mentalidade de inspiração. Olha só que coisa séria. A mentalidade, quando um líder, ele entende que ele é aquele que inspira toda a equipe, porque se ele não inspira, eles não vão executar aquilo que tem que ser executado. Se esse líder não inspira, ele não vai ter autoridade junto com a sua equipe. Isso acontece também no jogo de futebol. Quando eles querem derrubar um técnico, eles não fazem o que eles querem e aí o time perde 3 partidas, o presidente do clube vai lá e manda o técnico embora. Por quê? Porque esse técnico não consegue inspirar a sua equipe a fazer o que eles precisam fazer. Só que agora nós temos um grave problema que eu percebi. Por que grande parte desses líderes não conseguem inspirar? Por um motivo básico e clássico. Eles não são inspiração para eles mesmos. Eles têm demandas internas, que eu chamo de barulho interno, e esse barulho interno fazem esses líderes terem vulnerabilidades emocionais e afetivas que nunca foram tratadas. E quando você, como líder, tem um barulho interno, automaticamente você não tem o controle da sua própria vida. Você sabe a diferença entre ação e reação? Sabe a diferença? Quando dentro de um grupo, alguém coloca alguma coisa que você como líder tem que mediar, e aquilo que a pessoa colocou bate dentro de uma ferida que você tem, automaticamente você tem aquela ferida emocional. Por exemplo, você tem baixa autoestima. Ninguém sabe, mas você não acredita bem em você porque você tem uma baixa autoestima. E aí, o que acontece? Alguém vem e faz uma crítica muito pesada a uma diretriz que você deu. Você fez aquela crítica, e aquilo ali bateu em cima da sua baixa autoestima como líder. Você acha que você vai tomar aquela crítica dentro de uma leitura distanciada a partir dos objetivos daquela reunião? Em hipótese alguma. Aquela crítica vai cair em você como se fosse uma pedra, como se fosse uma seta que foi jogada exatamente na sua fragilidade. E aí sabe o que você vai fazer? Aqui vem a diferença entre ação e reação. Quando você é um líder forte, que está reconciliado com as suas fragilidades, com as suas vulnerabilidades afetivas e emocionais, quando alguém joga essa pedra nessa fragilidade sua, a sua atitude é de ação. A ação é você analisar, é você respirar, é você ficar em você, é você acolher e logo em seguida você dá uma devolutiva. Você dá uma devolutiva. Qual a questão de você ter crítica? Sem problema. Isso acontece, faz parte. E você vai analisar se essa crítica é legítima, está em função da meta, dos objetivos da instituição e da equipe, ou se essa crítica é uma crítica para te derrubar. Agora, se você tem a vulnerabilidade emocional e afetiva, você não consegue fazer essa diferenciação. Então, a sua devolutiva, o seu feedback para a equipe é um feedback de reação. E feedback de reação, ele já vem contaminado, totalmente por buracos, que a gente chama de buracos afetivos, que vão criar ruídos dentro dessa comunicação. E óbvio, imagina você como líder
tendo ruídos nessa comunicação com essa equipe, é problema na certa. E era isso que aquele líder no início estava vivendo. Quando eu trabalhei então com ele, essas 3 mentalidades, porque diante do diagnóstico que eu faço quando vou trabalhar com o líder, eu sei o que ele precisa, né? Então bastou trabalhar com ele as 3 mentalidades. Quando eu trabalhei as 3 mentalidades, ele então conseguiu ir trabalhando e mudando até ele começar a reconhecer que o problema não era a equipe, o problema não era o outro, o problema não era o tio, não era o gerente, não era o supervisor, o problema era ele mesmo. Era ele mesmo. E ali a gente então começou a fazer esse trabalho. Então, rapidamente aqui, ó, mentalidade estratégica, você pensar a longo prazo, mentalidade tática, você resolve o problema da equipe ali naquele momento, e a mentalidade de um líder que inspira, que é o líder que primeiro, para inspirar os outros, ele tem que ser referência para ele. E se ele inspira, esse líder, ele sabe ouvir. E se ele sabe ouvir, ele vai saber dar a devolutiva. E aqui a gente tem a diferença entre ação e reação. Quando ele reage, é porque bateu na ferida emocional dele, na ferida profunda dele que ele não tratou. E se ele age, ação, é porque ele acolheu aquela crítica, conseguiu digerir, ver se faz sentido ou não faz sentido, e a partir disso tem uma devolutiva extremamente coerente. Extremamente coerente. Então, tá aí para vocês, Pedal com o Dr. Del, as 3 mentalidades de um líder. Quem pegou, pegou. Mas a gente vai dar um presente, a gente vai deixar essa live salva. E para terminar, dá uma olhadinha aqui. Ó, pra gente terminar. Para terminar, a gente vai passar aqui. E eu vou, para terminar, vai ter um plus aqui. Vai ter um bônus aqui para vocês, beleza? Então, vamos lá, gente, pra gente terminar, que eu vou pedalar mais um pouquinho aqui. Eu vou virar aqui, ó. Só um pouquinho. Vamos terminar. Ó. A gente sempre tem, dos meus conteúdos, que isso aqui é um conteúdo fantástico. Amanhã, segunda-feira, 8, 7 da manhã. Toda segunda, 8, 7 da manhã, gente, tem live. Tem live aqui toda segunda, 8, 7 da manhã. E toda quinta-feira, a gente tem às 8 e 7, 20 horas e 7 minutos, a gente tem análise, a gente tem estudo sobre líder forte e líder fraco. Então a gente tem lá os estudos, eu recebo depoimento e eu faço esse estudo ao vivo. Então se você tem seu depoimento, manda aí no meu direct, beleza? Então, eu vou passar aqui só para mostrar uma outra vista aqui para vocês. Vamos lá que a gente já está terminando aqui. Estamos terminando aqui, mas, cara, é muito bonito aqui. Essa é a vantagem do pedal com o Dr. Del. Ó, tem outros pedais aí, tá, gente? Vai aí no meu IGTV, que você vai ver outros pedais aí no meu IGTV. Vamos dar uma olhadinha aqui, por aqui? Vamos lá? Olha lá que lindo, que fantástico. Vem você. Então, ó, pra gente terminar, agora veio o plus, tá? Agora vem o plus. Ó, pra gente terminar, você vai poder fazer uma pergunta pra mim. Se alguém quiser fazer uma pergunta pra mim, entra aqui ao vivo aqui para você fazer essa pergunta. Esse é o presente. Quem tá aqui ganhou, irmão. Ó, e você, galera aqui do produtos digitais, né? Tô vendo aqui que a gente tem aqui, não é isso? A gente tem aqui acho que mandou uma mensagem para mim, né? Grande Lineu, é isso aí, né, Lineu? Já, se eu não me engano, a gente já marcou a data lá. A gente vai te avisar da mentoria que eu vou dar para a galera aí que está construindo produtos digitais, né? Traga um pouco da visão mais da Europa, né? Dialogando com a cultura brasileira, é óbvio. Então, gente, quem quiser, manda aí um eu aí, que eu vou te colocar aqui ao vivo para você fazer a pergunta a partir do que eu falei aqui. Tem que ser a partir daquilo que eu falei aqui, beleza? Então, só você mandar aqui o pedido aqui, que é rapidinho, hein, gente? Tem que ser rápido.
É isso aí. É isso aí, Lineu. Vamos lá, vamos ser canal aí. Você vai construir lá sua proposta única de valor, que é isso que significa de fato Roma, né? Proposta única de valor. Você vai construir essa proposta única e a gente vai ajudar você. Já pega esse conteúdo de hoje aqui, ó, compartilha, gente, essa pedal com o Dr. Del aí, para você ajudar outras pessoas. Gente, estamos terminando então. Um abração. Vou ter que terminar aqui, vou ter que continuar aqui meu pedal, chegando aqui mais um pouco à frente. E um beijo no seu coração. E esse foi mais um pedal com o Dr. Del. E provavelmente todo domingo, né, a gente faz uma temporada faz outra temporada e a gente vai ter mais aqui pedal com o Dr. Del. Beijão. Bora, compartilha esse conteúdo, senta o dedo nesse like aí para você comentar. Que legal, Lineu, que legal que você gostou. Que legal que você gostou. Show de bola. Compartilha. Valeu. Compartilha para você ajudar aí. Porque quando a gente compartilha um conteúdo bom, a gente está dizendo para a rede que esse conteúdo é um conteúdo de valor. Então, bora, gente. Valeu.